No capítulo 7, no versículo 45 e 46, diz assim: os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus lhe perguntaram: por que não prendeste? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Esse texto sagrado narra o momento em que os guardas foram prender Jesus por ordem das autoridades judaicas, desistindo de cumprir o mandado de prisão após ficarem maravilhados com a pregação de Jesus. Jesus é o maior pregador da história. Ninguém jamais pregou como Jesus. Jesus é o maior mestre da história. Ninguém jamais ensinou como Jesus. Jesus é o maior de todos os mestres e professores da história. A Bíblia diz que os fariseus, as autoridades judaicas, mandaram prender Jesus. E os guardas foram prender Jesus. E quando os guardas vão prender Jesus, Jesus está pregando essa mensagem aqui no livro de João, capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu ventre. Os guardas não pôde prender Jesus. As guardas voltaram sem Jesus e os fariseus perguntaram: cadê o homem? Por que vocês não prenderam ele? Nunca homem falou como esse homem fala. A pregação de Jesus era com autoridade. A Bíblia diz, no livro aqui de João ainda, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim, ó: mas no meio da festa Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam dizendo: como ele sabe tanto, como ele tem essas letras, não tendo aprendido. Como que Jesus sabe tanto? Como que ele prega bem? Se ele não fez o nosso curso de teologia, se ele não entrou nas nossas escolas. Aleluia! A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 42, no versículo... Lucas capítulo 42, no versículo 46, diz assim, ó: Jesus com 12 anos de idade, e aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos que ouviam se admiravam da sua inteligência e resposta. Com 12 anos, Jesus deixava os doutores maravilhados. Aleluia! Jesus, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 28, diz assim, ó: Mateus 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus o seu discurso, a multidão se admirou do seu ensinamento, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas ensinavam, os fariseus ensinavam, mas eles ensinavam sem graça, sem unção. Jesus ensinava com autoridade e com graça. Aleluia! Jesus é o maior pregador de toda a história. E Jesus ficou indignado com aquele povo ali, naquele tempo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 42. Olha o que Jesus falou para aquele povo: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus falou para aquele povo: a rainha de Sabá vai condenar vocês no dia do juízo, porque ela saiu da sua terra, da Antióquia, e foi para Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá, ela ouviu falar do reino de Salomão, da sabedoria de Salomão na sua terra, e ela não acreditou. Ela falou: eu vou lá ver com meus olhos. E quando ela chegou ali, quando ela fez perguntas difíceis para Salomão, Salomão respondia tudo na lata, não tinha nada difícil para Salomão, e sabia de tudo. Ela ficou maravilhada, quase desmaiou. Ela falou: olha, Salomão, me contaram do seu reino, da sua sabedoria na minha terra. Eu não acreditei, por isso que eu vim aqui ver com meus olhos. E eu estou vendo que não é nem a metade do que me contaram, é muito maior do que me contaram. Porque Jesus, ele é a própria sabedoria. Salomão tinha sabedoria. Jesus é a própria sabedoria em carne e osso. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, no versículo 14, diz assim, ó, João capítulo 1, versículo 14. Eu quero ler, está na minha mente, mas eu gosto de ler, porque a palavra de Deus é o que importa. Diz assim, ó: o verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A própria sabedoria esteve ali no meio do povo. E o povo rejeitou a sabedoria. Jesus ficou indignado. Aleluia. Jesus é o maior pregador de toda a história. A pregação de Jesus atingia todas as classes de pessoas. Aos agricultores, ele ensinava sobre o semeador, o joio, o trigo, o grão de mostarda, a vinha, a figueira verdadeira. Aos comerciantes e banqueiros da cidade, ele falava do tesouro guardado, de uma pérola de grande valor, dos talentos. Para os pescadores, Jesus falava sobre a rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. E quando traz para a areia, eles jogam os maus, os peixes ruins fora e fica só com os bons. Jesus falava, tinha uma mensagem para cada pessoa. No livro de João, capítulo 4, no versículo 6, diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado da caminhada, assentou assim junto à fonte de Jacó. Era quase a hora sexta. Jesus na caminhada, no sol quente, para ali à beira do poço. E ali veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus falou para aquela mulher samaritana: dá-me um pouco de água. Ela falou assim: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana, porque o judeu não se comunica, não fala com o samaritano. Tem uma briga. Aleluia. E além daquela mulher ser samaritana, ela era uma mulher que tinha uma má fama. Era uma mulher desprezada. Por isso que ela foi ali meio-dia, porque ela não queria ver ninguém, ela não queria encontrar com ninguém. Mas Jesus marcou encontro com aquela mulher ali, porque Jesus conhecia, sabia que aquela mulher tinha sede. E Jesus falou assim, ó: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Porque a água que eu lhe der fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Só Jesus mata a sede espiritual do homem, do ser humano. O ser humano busca matar essa sede através das drogas, da prostituição, do dinheiro. Mas nada mata a sede espiritual do ser humano. Só Jesus é a fonte da vida eterna. No Salmos capítulo 42, no versículo 1 e 2, o salmista Davi diz assim, ó: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Jesus é a fonte da água da vida eterna. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim, ó: o Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida eterna. Jesus tinha uma mensagem para cada pessoa. Aleluia. Jesus é o maior pregador. Tem até um hino que canta assim, ó: Jesus é o maior pregador de toda a história. Não há outro nome que transmita tanta glória. É no nome de Jesus que os demônios vão embora. E quem não é batizado pode ser batizado agora. Dai glória, dai glória. O anjo vem descendo e trazendo sua vitória. Dai glória, dai glória. Em nome de Jesus, receba a sua vitória. Receba Jesus na sua vida. E você nunca mais vai ter sede espiritual. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe, passe essa palavra, compartilhe essa palavra, comente nessa palavra, em nome de Jesus.